eu tinha prometido para vocês que eu faria a inserção, ou pelo menos a indicação, de algo para vocês fazerem ali um review, não é isso? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês mostrar. Não sei se vocês já viram, mas eu fiz e está já lá no blog da disciplina. Então, ó, o primeiro post aqui ainda continua a apresentação da disciplina, né? Aí, ó, o segundo post agora tem, olha lá, revisão de conceitos, tá vendo? Aí tem aqui, ó, eu estou indicando aqui, né, para que vocês tentem trabalhar esses itens aqui, ó, lógica de programação, linguagem C e um pouquinho de programação com Arduino, tá? Aí eu estou indicando, isso aí é só uma indicação, quem quiser, né? Não estou ganhando nada por isso, é que eu conheço o trabalho, já fiz vários cursos com o pessoal da Code 3R, sei que eles são bons. Eu não fiz esse curso, não vi esse curso, pelo menos eu só vi ali as indicações do que ele vai tratar. Então, seria um curso, se, né, quem puder pagar lá na Udemy. Os cursos da Udemy são de R$19,90 a R$30, esses da área de computação. Eu não sei quanto que ele está agora, mas é esperar a promoção para pagar uns R$20 aí, né? Se for fazer. Se não quiser fazer, não tem problema. Aí eu recomendo, né, que façam esses daqui, ó. Tem um curso gratuito, né, de algoritmos, né, de lógica de programação. É fundamental para que você consiga fazer o processo de abstração adequado de problemas, ou seja, você consiga pensar algoritmicamente, né, na resolução de problemas. Então, estou indicando isso aqui, conheço o trabalho do Guanabara, do professor Guanabara, não sei se vocês já ouviram falar cursos em vídeo, né? É fantástico, ele é muito bom, e esse cursinho aqui é gratuito e muito legal. Aí, né, o único curso mais ou menos completinho que eu consegui achar de linguagem C foi esse daqui. Então, o Guanabara, ele fala aqui, ele dá os primeiros passos, mas aí ele vai para um curso pago dele também. Bom dia, Tiago, bom dia, Wagner. Então, é só para vocês verem como que ele faz a introdução aqui. Mas aí tem um outro professor, esqueci o nome dele, mas ele trabalha os principais temas aqui de linguagem C. E aí, né, eu também encontrei um curso gratuito também de introdução, né, mostrando ali como se faz, né, como quem nunca programou, quem nunca mexeu aí com Arduino, trabalhar também. Eu gosto muito do trabalho desse professor aqui, então é bacana. E, inclusive, ele tem um vídeo aqui que fala, né? É lógico que ele só dá uma ideia. Não sei quem que falou comigo ontem, acho que não sei se foi o Cláudio, eu não lembro, sobre a questão de delay e millis. Quem falou comigo ontem? Foi o Danilo. Danilo, isso. Então, Danilo, aí eu estava colocando aqui esse curso aqui, aí lembrei da nossa conversa, ele explicar rapidinho aqui, ó, delay e o millis aqui, como funciona, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais profundo e o porquê que isso acontece, tá? Mas aqui, ó, quem tiver curiosidade do que o Danilo falou, dá uma olhadinha nessa aula aqui, ele vai explicar. E, por fim, como eu prometi, também tem aqui, ó, uma palavrinha sobre o que é o ambiente Tinkercad, né, que a gente vai utilizar na nossa terceira parte, tá bom?
Promessa é dívida, então tá aí, ó. Então agora é só se deleitar, lembrando que a partir da 8ª semana a gente vai entrar profundamente, então pelo menos os conceitos aqui básicos teria que estar interessante aí, integralizado, tá bom? Hoje nós vamos falar então a primeira parte. Tudo bem? Entenderam? Alguma dúvida da aula passada? Alguma coisa não ficou bem compreendida? Tá tranquilo, por enquanto. Tá tranquilo? Esse 20, 30 reais, mais ou menos, que o senhor falou. Completinho, tem desse Sim, ó. básico. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Udemy. É só clicar aqui, acho que ele já vai direto. Eu gostei porque, olha só, deixa eu ampliar aqui mais. Ele começa aqui, ó, com uma introdução. Opa! Ele vai abrir, não quero que abra. Aqui uma introdução, visão geral, o que é algoritmo, a instalação, ó, nos vários ambientes. Aí dentro de fundamentos, olha o que ele fala, introdução ao módulo, como que é a anatomia de um código, o que é uma variável, namespace, ou seja, tipos primitivos, inferência, atribuição, operadores, ó, o if else, while, for, ou seja, tudo o básico, né? Aí aqui, ó, módulo que ele fala só sobre memória, que é a ideia de referência, de ponteiro, ó, tá? Depois ele vai falar sobre funções, o que é funções, como criar. Aí, ó, coisas que a gente não vê em cursos normais, né? Fala sobre recursividade, pilha, né? E funções lambda, muito interessante. Aqui, alguns conceitos interessantes lá, include, define, né? If define, que a gente vai usar bastante isso, né? Arrays, ó, arrays e vetores, ele fala também. Aí ele dá uma pincelada sobre orientação a objeto. Esse aqui já, ó, é uma coisa a mais, tá? Então, pelo menos até aqui seria fundamental. Aqui já a orientação objeto, classe objeto e orientação objeto é algo a mais, tá bom? Então, esses módulos aqui, ó, esses array, alguns conceitos importantes, funções, então ele detalha bem, tá? Repito, né? Você pode fazer lá o gratuito, mas esse daqui eu acho que ele traz uma abordagem mais completa e mais profunda, e a forma como ele explica, eu gosto mais. E dá para assistir. Ô, louco! R$349. Isso aí tem promoção depois, eu vou baixar para uns 20. Ah, então é só para chamar atenção, né? Então não vai comprar com 349, por favor, hein, ô louco. Isso é muito caro, não. É só esperar aí, tem promoção aí de R$19, então dá uma guardada aí. Mas veja que é a classificação mais alta, né, de cursos em linguagem C, tá bom? Beleza? Tirei aí a dúvida de quem estava. Dúvida? Acho que está tudo certo. Beleza. Ô, Wagner, você ganhou um PIC 18? Ô, legal, maravilha. Eu tenho... O livro. Ah, você não ganhou o PIC também junto? Não, só o livro. Só o livro. Mas então, é legalzinho. Eu tenho aqui, eu acho que é o mesmo livro que esse daí. É bacana. Então, mas eu acho que ele traz todos os conceitos lá também. Se eu não me
Eu acho que traz. Também seria legal. Só que daí ele está focado, né, na programação. Então vai ter vários comandos ali que efetivamente vão ser específicos para, né, o PIC. Né, mas tranquilo. Serve também. Tá? Mais alguma dúvida da aula de ontem? Tranquilinho? Ah, não é o que eu tenho, não. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Compilador, fundamento. Ah, tá vendo? Ele traz os fundamentos da linguagem C também. E aí ele ensina a mexer com o protocolo. Bacana. Quase tudo que a gente vai ver aqui. Show de bola. Aí dá para usar também um laboratório de PIC. Na hora, um pouco mais para frente, daí eu mostro para vocês também. Tem um simulador, né, de PIC, né, que dá também para utilizar. Então, quem não tem, né, o PIC, você no caso não tem o PIC, dá para utilizar esse livro aqui com o simulador, tá? Então, dá para trabalhar também. Belezinha. Show de bola? Vamos para a aula de hoje? Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Aula de hoje. Vendo aí? Tudo certo? Tá sim, tá aparecendo. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar, então, uma introdução à disciplina e tentar motivá-los aí ainda mais, né? Porque empreender nessa área aí de sistemas embarcados, assim, para a gente tentar resumir como um todo, tá? Mas efetivamente é programação para microprocessadores e microcontroladores, tá bom? Basicamente é isso que a gente vai trabalhar na disciplina. Então hoje ali, ó, introdução a esses sistemas, né, que é a primeira semana. Bom, para a gente começar, né, falar aqui para vocês que antigamente os computadores, né, os sistemas computacionais, eles eram classificados, né, por outras formas, ou seja, essa classificação ela vai variar de acordo com o tempo. Então, antigamente, lá na década de 80, 1980, né, a classificação dos computadores ele se dava 80, 90, até o ano 2000 aproximadamente, ele se dava por seu tamanho, né? Então, por exemplo, nós tínhamos nas organizações os computadores que hoje a gente fala, né, um computador de grande porte, alguma coisa assim, mas eram os computadores que tinham na empresa, né? PDP-11, essas máquinas assim enormes, né? E aí, isso em empresas grandes, né? Uma pequena empresa, média empresa, não podia comprar um computador, né? Um computador que hoje a gente chama de grande porte, né? Mas antigamente era o computador. Não podia comprar porque era na casa aí de milhares e milhares de dólares, né? Então era muito caro. Então, né, a IBM começou e depois outras empresas foram nessa linha, começaram a desenvolver os mini computadores, né? Eram computadores um pouco menores que focados nessa fatia de mercado. E depois, né, na década de 90, né, basicamente começaram aí a surgir, então, os microcomputadores, que depois receberam os nomes de personal computer, né, computadores pessoais. Mas é só para vocês entenderem que, nessa época, então, o computador ele era classificado pelo tamanho dele, né? Depois, né, com o tempo, foi se vendo, né, percebendo que o tamanho, né,
não era tão representativo, porque começaram a surgir máquinas, né, com um poder de processamento muito maior, e só para a gente ter uma ideia, tá? Um supercomputador na década de 80, ele custava lá uns 500, 600 mil dólares aproximadamente, ou quase 1 milhão, tá? Então variava aí. O poder de processamento desse computador, né, um supercomputador na década de 82, 83, até 88, vamos pegar 88, só para fazer uma referência. De 88, um iPhone 5, ele tem hoje, um iPhone 5 que já, 5, 6, vai, que já está desatualizado, né? A gente já está, acho que no iPhone 12, né? O iPhone 5, ele tinha o mesmo poder de processamento que um supercomputador que estava aí na ordem de 500 a 1 milhão de dólares na década de 88, 85, 88 aproximadamente. É aí que eu queria que vocês entendessem, né? Que o tamanho não representava mais uma forma interessante de caracterizar. Então, as abordagens mais atuais, eles, então, efetivamente, não trabalham em termos de tamanho ou até mesmo poder de processamento. Ele trabalha em termos de utilização. Para que você vai utilizar esse computador? E aí, então, surgem os computadores pessoais, né, que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia, os notebooks, os desktops e assim por diante. Os servidores, né, que efetivamente aí, então, vão ser utilizados tanto para operacionalizar uma rede, ou então servir aplicações, servir dados e assim por diante. Os supercomputadores, e aí esses supercomputadores, né, a cada dia surgem aí novas implementações, novidades. Hoje, o Tihanyi 2, ele é considerado o supercomputador mais potente, rápido, sei lá eu, né? Ele é da China, Tihanyi 2, ou seja, já foi, né, tinha o Tihanyi 1, agora já tem o Tihanyi 2, né? Ele, depois vocês pesquisem aí na web, vejam aí o poder de processamento dele, é fantástico, é uma coisa absurda, né, absurda. E nós temos também, né, os computadores embarcados, né, que é basicamente o que nós vamos focar aqui, né? A gente vai um passo antes, né? Ou seja, a gente vai então tentar trabalhar basicamente como que nós programamos, né, os microprocessadores ou microcontroladores para que a gente possa então embarcá-los, né? Embarcá-los significa colocá-los dentro de algo maior, dentro de, por exemplo, uma roupa, né? Dentro de, por exemplo, um aparelho, né? Dentro de um ambiente, ou seja, o embarcado significa colocar um sistema computacional, né, dentro de outro sistema, e outro sistema pode ser um outro sistema computacional ou um sistema qualquer, um aparelho, um elemento qualquer, tá bom? Uma máquina, né? Então, basicamente esse vai ser o foco da disciplina. Então, só para a gente conceituar, né? Sistemas embarcados vem de embedded, né? Embedded computer ou embedded systems, do inglês, e basicamente ele é um computador ou um conjunto de computadores. Então, eu posso ter, como a gente está trabalhando sistemas, né, e não só computadores embarcados, se eu tenho um sistema embarcado, eu posso ter vários, né, computadores, vários processadores, vários microcontroladores trabalhando em conjunto, de forma integrada,
e eles vão ser colocados dentro de um outro dispositivo, ou dispositivos, ou ambientes, né? Usados, então, para que possam desempenhar, né, uma ou várias funcionalidades. E essas funcionalidades geralmente são, então, desempenhadas, comandadas pelo software, né? Ou seja, aquilo que a gente vai, então, programar nesses sistemas. Mas não só software, né? O próprio hardware ali também vai possibilitar. E, às vezes, né, é o software dependente de hardware ou o hardware dependente de software, né? Quem veio antes, né? O ovo ou a galinha? Então, a gente fica nesse meio termo aí, né? Então, ambos são dependentes de ambos. Um não funciona sem o outro, né? Não adianta nada a gente ter um hardware se a gente não implementar ali um software. Aí vocês podem dizer assim, não, mas eu sei aí de hardware que não tem software nenhum e ele funciona belezinha. Certo, ótimo. Mas para você, vamos recordar lá com, acho que é o William, né, que deu lá sistemas digitais para vocês, né, circuitos digitais. Lembra que para fazer um circuito digital, eu tenho que ter ali uma lógica, né, muito bem detalhada. Então, as portas lógicas, as coisas estão ali organizadas para, né, realizar uma determinada função. Então, mesmo pegando, né, o hardware mesmo, ou seja, a implementação, né, a gente vai ter por trás a lógica de programação, a lógica do sistema funcionando, que é basicamente o software, né? Então, eu consigo, né, depois que eu desenvolvo um determinado sistema que funcione ali com hardware e software, muitas vezes, depende da simplicidade dele, né, e às vezes até mesmo a complexidade. Eu posso também desenvolver coisas mais complexas, é mais trabalhoso, mas eu consigo, né, transformar aquilo em um circuito, né? Com certeza. E muitos aparelhos que nós utilizamos hoje em dia, equipamentos, etc., eles são feitos dessa forma. Mas a grande maioria tem o quê? Um microcontrolador, um microprocessador, que tem ali dentro dele, né, um software, né, ou seja, um conjunto de instruções que gerencia, né, várias e várias, né, entradas, saídas, etc., e realiza ali determinadas funções. Tá bom? Belezinha até aqui, gente? Vocês estão aí ainda? Tá tudo beleza? Nenhuma dúvida? Claro que sim, então tranquilo. Tranquilo. De madrugada, né? E falando, vocês vão dormir. Então tem que interagir aí. Fala aí. Eu cheguei agora do serviço também, imagina o sono. Ô, louco! Você chegou, como que é? Fala de novo que eu não entendi o começo. Cheguei agora de pouco da empresa também. Ave Maria, vai direto? Diretão, pô. Dorme que horas? Agora só 1 hora. Da 1 até que horas você dorme? Vai dar 1 até as 6h30. Eita! 5 horas. 5 horas de sono? Suficiente? Suficiente não é, né? Mas tem que ser. Dá os pulos, né? Você entra que horas na empresa? Entra às 7. Eita! Então tem que acordar às 6 mesmo, não tem jeito, né? Não tem outro jeito, não. Mas vamos lá. Boa. Mas viu, já você vira gerente, dono da empresa, daí você já muda de horário. Fale, Flávio. Se eu estiver dormindo, você pode me jogar água, tá? Ô louco. Tá bom. O duro é saber se tá ou não, né? Mas tá bom. Eu tô muito cansado também. Todos nós, né? Mas tá bom, vamos lá. Todo dia ir para São Paulo cansa. Você vai todo dia para São Paulo, Flávio? Eu trabalho lá. Puta, eu já fiz isso também, Flávio. Não é fácil, né? Eu saio às 11 da noite, chego em casa à meia-noite e pouco.
Aí tomo um banho, vou dormir 1h30. E 6 horas eu levanto. Ai, para levar as crianças. Isso. Então, eu fiz isso. Eu acordava 5 e pouco, pegava o ônibus às 6 e pouquinho e ia embora para São Paulo. Aí pegava o ônibus de volta às 6h30, chegava quase 8 horas. Todo dia. Olha, não é fácil. Então eu sei o que... Você vai de ônibus ou vai de carro? De moto. Moto? Ai, meu Deus do céu. É. Ou seja, não dá para dormir, né? Não. Ah, de carro não compensa, não. Eu não tenho ajuda de custo, não tenho nada da empresa, né? Então é tudo por minha conta. Entendi. Aí não tem jeito. Não é fácil. Mas já já você também vira diretor lá, daí você arruma. Preciso ir para política para virar diretor. É empresa pública? Trabalho no metrô. No metrô. Que legal. Tem um professor, marido de uma professora, de uma diretora, ele também trabalha como engenheiro lá do metrô, esqueci o nome dele. Vou lembrar, depois eu te falo. Tá, joia. Quem sabe você conhece lá. Mas tá bom, vamos lá. Então, os sistemas embarcados, eles têm que ter alguns requisitos. Então, não é qualquer coisa, né, que nós podemos... Desculpe. Que nós podemos implementar e colocarmos lá, né, para funcionar. Imagina só, você vai lá, pega, né, uma plaquinha qualquer ali, implementa alguma coisa e bota lá para funcionar em uma atividade que, por exemplo, está cuidando de uma vida, né? Ou então dentro de um carro, né, que tem ali uma certa segurança por um freio ABS, né? Que basicamente eu tenho ali então um microcontrolador que trabalha isso. Ou seja, eu estou arriscando a vida das pessoas. Então, eu tenho que ter ali, né, uma certa exigência. Então, eles são extremamente exigentes em termos de confiabilidade. Ou seja, eu tenho que ter muita confiança, né, muita segurança, confiabilidade e segurança. Essas duas palavras trabalham juntas, né? No que ele vai desempenhar, como vai desempenhar, no tempo que ele vai desempenhar. Eu tenho que ter, né, verificações constantes e tudo, né, os sensores, as entradas, as saídas, tudo está funcionando adequadamente. Eu tenho que ter validação, ou seja, se efetivamente, né, o que eu estou lendo, né, está correto. Muitas vezes utilizamos dupla, tripla verificação para justamente ter, né, uma ideia de que aquilo está certo. Por exemplo, em fornos, né, eu tenho lá medidores de temperatura e geralmente eu tenho vários, né, sensores ali de temperatura, muitas vezes de tipos e marcas diferentes, para justamente a gente ter, né, uma ideia precisa, né, de que, e às vezes é mais do que 3, né? Por quê? Eu faço a validação de um, de outro, e tiro a conclusão com outro, e assim por diante. Ou às vezes eu utilizo a média dos 3, então, ou então eu descarto uma variação acima de um determinado limite, um determinado desvio padrão, né? A gente pode usar desvio padrão e assim por diante, né? Então, o desempenho, né, também é um requisito fundamental. Eu tenho que ter um desempenho, não posso fazer com que ele fique perdido ali numa determinada tarefa e esqueça a outra. Então, eu tenho que ter, né, a concorrência, eu tenho que ter ali
a implementação feita de tal forma que evite um travamento, evite algo que comprometa, né? Principalmente o tempo de resposta. A resposta ela tem que ser temporal, ou seja, se ele tem que dar um resultado de 1 em 1 segundo, ele tem que dar o resultado em 1 segundo, né? Se ele tem que medir alguma coisa de 10 em 10 segundos, ele tem que medir e assim por diante. Tem que ser completamente determinísticos, no sentido de ele capta, né, todo o ambiente em cima desses elementos, em cima dessas características, em cima desses resultados, né, que ele obteve captando, né, do ambiente. Então aí sim ele vai julgar qual seria o correto. Um baixo consumo energético, geralmente, né, e eu tenho que ter também a interligação com outros sistemas e o ambiente propriamente dito, por meio de sensores, atuadores e assim por diante. Então, os sistemas embarcados, né, basicamente, eles têm esses exigências aqui e, efetivamente, né, às vezes, um ou outro pode ser comprometido, né, principalmente de acordo com o custo do projeto, de acordo com o que você tem em mãos, muitas vezes de acordo com o tamanho, né, de um sistema embarcado que você tem que produzir, ou seja, o projeto aí, ele deve levar em consideração todas as variáveis, né, para justamente conseguir colocar o máximo possível desses requisitos aqui no projeto. A gente vai falar agora sobre a motivação, ou seja, o que motiva, né, essa maior utilização de sistemas embarcados, IoT e assim por diante, né? Então aqui eu trouxe alguns indicadores, né, para vocês entenderem como que as coisas estão mudando. Então olha só, 300% foi o crescimento, né, em dispositivos conectados máquina a máquina, né? M2M, né, que a gente fala, né, machine to machine. Então, 300%. É muita coisa, né? Então, é aí que está o que todo mundo está falando de indústria 4.0, né? Tem essa interligação de máquina a máquina com, né, uma camada ali em cima de inteligência artificial que a gente já vai ver. É um foco muito interessante para quem quer ingressar não, né? Mas se aperfeiçoar na área e se diferenciar. Vocês vão ver que IA é uma área bem interessante, principalmente quando a gente junta com sistemas embarcados. Olha lá, 80%, 90%, né, é o declínio dos preços dos sensores. Olha só que interessante. Então, está tendo uma baixa muito grande, né, no preço, né, dos componentes, e isso está permitindo, né, basicamente, se pensar, né, em projetos muito mais arrojados. 1 trilhão de coisas podem ser conectadas à internet. Hoje, nós temos aí na casa de milhões, né? Estima-se em 5, 6, 7 milhões de coisas conectadas à internet. Estima-se que em 2021 a gente vai ter aí na casa de 20, 30 milhões, bilhões de coisas conectadas, né? Eu falei a primeira coisa milhões, não, já são bilhões, tá? 2 a 3 bilhões de coisas conectadas, e estima-se em 2021 que a gente tem em torno de 20 a 30 bilhões de coisas conectadas. Mas vejo que o potencial, e a gente está falando potencial dos próximos 5, 6 anos, 10 anos no máximo, é de termos trilhões de coisas conectadas. Então é uma coisa absurda.
Então, o que acontece, né? Se a gente pegar, por exemplo, a internet hoje, né? Não sei se vocês estão acompanhando a evolução, né? Mas nós temos aí muitas modificações, principalmente em protocolos de comunicação, para justamente garantir, né, um número tão grande de coisas conectadas à internet, né? Que mais? 36 trilhões vão ser basicamente os custos de operação de indústrias afetadas. Então, manufatura, tratamento de saúde, mineração, só para citar algumas, né? A gente vai ter, então, os custos de operação afetados no sentido de vai ser reduzido, né? Ou seja, a gente vai ter, então, uma redução drástica, né, de operação por trabalhar com coisas e coisas conectadas à internet. 100 milhões são os números globais de conexões de dispositivos, né, pelos setores como transporte, segurança, tratamento de saúde, só para citar esses setores, não estou falando de tudo, né? Tudo, aí a gente está aí na casa de 2, 3 bilhões de coisas, né? Só esse daqui, né, a gente tem esses números. Com relação à robótica avançada, a robótica ali, né, conectada. Então, a gente tem, né, hoje em dia, robôs, né, principalmente sendo construídos com uma redução drástica de custo. Então, eu trouxe aqui um exemplo do Baxter. Vocês já ouviram falar desse robô Baxter? Já ouviram? Eu acredito que não. Não? Não, professor. Então vamos ver rapidinho aqui ele. Nunca ouvi falar. Esse daqui, ó. Nunca viram nada a respeito? Não. Ele parece um chefe de cozinha aqui, ó, tá vendo? Então vamos ver um pouquinho sobre ele. É rapidinho, 3 minutinhos. Hi, I'm Mike Bugda. I'm the product manager for Baxter here at Rethink Robotics. And today I'm going to show you a quick demo of the ease of use of our latest introduction Baxter robot. The idea of the robot is that it's very easy to use, very compliant to the user, and it exhibits a certain level of interaction, collaborative friendliness that makes it easy to understand and introduce into a manufacturing environment. So if I just grab its arm, Baxter brings its head around and says, listen, I know you're there. I'm ready to be trained, and I can show you that I can do some tasks for you. So just to show a quick demonstration, I'll put the robot right here, and I'll say, listen, I want to use this as a modification of an existing task, and I want to be able to pick from a new location. Now we can do a new job. And I pick a location right here. And I say, okay, I'm going to pick up from this new location. And I want to be able to use vision to do it. I can also do a blind pick. I've already taught the robot what I'm going to have it pick. So I'm just going to have it pick something it knows. Then I'm going to have it place it in another location, say over here. It could be anywhere within the gray band area. It could be a conveyor belt, a box, or some other location that we want to place the objects in. And I'll make this a put down location. I'm done. I back out. And I just tell the robot, run the job. Now I have to place the object where I taught it to pick up. And it will go down and pick up at that location. On the other side of your arm, it's doing a task of picking from a tray randomly placed objects onto a conveyor belt. And on the right arm, it's going to do 10 and it's going to stop.
On this arm, it's going to continue doing it as long as it sees an object there. You have to use vision guided pick. It can use blind pick. It can place from an array or to an array. And it has a lot of flexibility for different applications in low-end manufacturing jobs. And that's essentially what the robot does today. Surprise, sadness. So the arms are. They go into brake mode, unpowered, geared down brake mode, safe operation. É só um exemplo, né, de robô. O que vocês acharam? Vocês viram? Não precisa programação nenhuma. É só interagir com ele, né? Ou seja, mostrar o que ele tem que fazer rapidamente. Ou seja, você tem que pegar isso aqui e colocar ali. É muito simples, lógico, né? Ele faz coisa bem mais complexa. Mas é só para mostrar que aqui o vídeo travou. O senhor pode passar o link? Ou tá já na apresentação. Tá lá na apresentação, depois vocês veem com mais calma, tá? Então vejo que primeiro aqui a usabilidade, ou seja, a forma, né, como a gente trabalha, né, com robôs como esse, que tem um custo de construção, né, 85% mais barato, né? Então, e ali dentro tem muito software, né? Não é só o hardware, não. Tem muito software, principalmente inteligência artificial, né? Por isso que eu estou falando para vocês que é uma das áreas aí bem interessantes de vocês direcionarem seus estudos. Fala aí, Flávio. O que você achou, Flávio? Desculpa, Pedro. Não, o que você achou? Eu achei bem interessante esse vídeo, só que, como o professor falou, né, que ali só está fazendo a parte de copiar as coisas, assim, você dá o comando e ele faz. E isso é através da inteligência artificial, no caso? Então, é pela interface, né, homem-máquina que ele tem ali, né, então você consegue interagir, faz isso, faz aquilo, etc., mas principalmente pela inteligência artificial. Por quê? Quando ele vai pegar a peça ali, então ele tem ali toda uma área de reconhecimento de padrões, né? Em ciência da computação a gente chama de reconhecimento de padrões, que é a visão computacional. Então ele está percebendo, né, exatamente o ambiente e ele vai exatamente no objeto. Então ele sabe que aquele objeto ali é que ele tem. Então quando ele foi treinado, ele fez o mapeamento daquele objeto e quando ele vai, então, operacionalizar, ele identifica aquele objeto por reconhecimento, né, de objeto, por reconhecimento de padrões, visão computacional, aí sim ele pega. Tem que estar programado nele o objeto. Sim. Não é programado, não, ele fez na hora. Quando você está treinando ele faz o reconhecimento, identifica o padrão, tá? E guarda isso aí. Quando ele vai operacionalizar, ele vai, olha, fala assim, esse padrão aqui que eu fui treinado, então deixa eu pegar ele, entendeu? Então ele faz essa associação em tempo real. Inclusive com o material e a sensibilidade, para ele não apertar demais o produto também, o material. Exatamente. Então aquela sensibilidade ali, ele também utiliza muita programação, muita matemática por trás. Muita coisa. É bacana, né? Olha lá, 170. E assim, tem vários, depois vocês dão uma olhadinha. Tem ele, por exemplo, fazendo café, né? Aí vocês dão uma olhadinha, é bem interessante. 170% é o crescimento em vendas de robôs industriais entre 2009 e 2011, ou seja, eu estou falando, há 10 anos atrás, eu tive 170% de crescimento. Imagina só como está hoje, tá?
Então, só para vocês terem uma ideia, são alguns dados que eu fui pegando, né? Olha lá, 320 milhões de trabalhadores da manufatura, ou seja, 12% da força de trabalho global, né? Podem ser substituídas, né? Vamos falar assim. Então, é muita coisa nos próximos anos. 6 trilhões, principalmente com o advento da indústria 4.0. Então, todo mundo está falando, ó, indústria 4.0, que legal, né? Vai ser um desemprego danado, gente. Vai ser um desemprego danado. Porque muitas funções, elas serão substituídas, não tem como, né? 6 trilhões, né, é o custo de empregar os trabalhadores em manufatura. Então, vejam que é 19% do custo do emprego total. E esses 6 trilhões aqui que eles estão de olho, né, em reduzir isso. 250 milhões, né, são gastos nas principais cirurgias anuais, né, ou seja, se tem muito estudo aonde você consegue fazer já determinadas cirurgias, né, por robôs, né. Eu só indico a vocês, né, se vocês forem, né, serem submetidos a uma cirurgia por robô, pergunte antes qual é o sistema operacional, né? Se for o Windows, fale que vocês não querem, hein? Por favor. Vai que dá uma tela azul ali, hein? Tem que ser Linux, macOS, alguma coisa assim. Brincadeiras à parte, né? Mas isso aí não trabalho nem dessa forma, né? Mas é só para distrair aqui e brincar um pouquinho. E 2,3 trilhões, não teve graça nenhuma, mas tudo bem. 2,3 trilhões, custo das principais cirurgias que efetivamente podem ser substituídas aí, tá? E quanto a carros autônomos, né? Vocês sabem que os carros autônomos, com certeza vocês sabem, né? Eles têm lá uma classificação de 0 a 5, né, de autonomia. Então, o 0 não tem nada, né, de autonomia e o 5 ele é completamente autônomo, né? Empresas como Tesla, Google, etc., né, já tem lá projetos implementados para essa última fase, né, a fase 5, de 100% autônomos. Eles só não saíram ainda, então eles estão saindo agora carros com fase 4, em virtude da legislação, só por causa disso. Então, eles estão agora trabalhando a legislação. Por que isso é importante? Por que isso acontece? Vamos imaginar que você, né, está dirigindo aí e bate, né, em um carro autônomo e ocorre, por exemplo, uma morte, né, nessa... E aí, né? Vou imaginar que o carro autônomo fez alguma barbeiragem lá, né? Difícil de acontecer, né? Mas vou imaginar que aconteceu isso. Quem é responsabilizado? O carro, né? A empresa? O dono do carro? Ou seja, quem que a gente vai responsabilizar? Então, isso não está muito certo ainda na legislação, ou seja, nas leis. E é isso que eles estão, então, agora trabalhando para justamente chegar no denominador comum. E aí sim a gente pode encontrar e pode ver em determinadas cidades, essas cidades que são mais mapeadas aí, né? Carros 100% autônomos, né? Andando aí sozinhos por aí. Então, olha lá, 7 milhas percorridas por carro sem motorista em 2004, né? E hoje a gente já tem, superamos aí muito essa marca, né? Então, olha só, de um ano para o outro, né, a gente teve, não sei quantos por cento daria, mas de 7 para 1.540, né? Então, vejam só o grande ganho. E se a gente
pegar aí já os projetos na Google, eu tenho mais de 300 mil milhas, não é 300 milhas, né? 300 milhas é Interlagos, né? 300 mil milhas já percorridas com um acidente. E esse acidente foi causado pelo humano. Olha só, não foi causado pelo carro. Então, a gente tem aí muito e muito, né, sendo falado e sendo desenvolvido para automatizar. E a automatização, ele não vai implicar somente aqui, no caso, nos carros, especificamente nos automóveis, né? Mas principalmente nos caminhões. Então, imagina só, né, o transporte, né, a logística, né, como vai ser potencializada com isso. E depois, né, isso vai para a empresa aérea, ou seja, a aviação civil, militar, de uma forma geral. Não sei se vocês sabem, né, mas hoje em dia, num voo, vamos pegar aí um voo bem tradicional, sei lá, São Paulo, Paris, tá? A gente tem mais ou menos aí 11 horas de voo, aproximadamente, tá? Dessas 11 horas de voo, aproximadamente aí de 30 a 40 minutos, que é na decolagem, na aterrissagem aproximadamente, é que eu tenho especificamente o piloto ali mais ou menos, né, comandando, pilotando a aeronave. O resto do tempo é o computador de bordo, ou seja, é o sistema embarcado que está guiando e fazendo efetivamente o trabalho ali do piloto. Então vejam só, se a gente olhar em termos de tempo, a gente tem o quê? Menos de 10%, né? 5% do voo aproximadamente é que o piloto efetivamente, entre aspas, dirige, né, a aeronave. O resto é basicamente o computador. Então, isso para vocês terem uma ideia de como que está avançado e é questão de muito pouco tempo para que ele também decole e aterrize, né? Principalmente com esses sensores e assim por diante. A outra motivação, essa foi a econômica, né? Então tem muita grana envolvida. A outra é de tendência tecnológica. Eu gosto muito do Gartner Group, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele trabalha tendências globais, né? E ele tem uma coisa bem interessante, né, que é essa, a gente chama de hypercycle, né, esse ciclo, hiperciclo aí do Gartner, né, que ele sempre mostra essa curva aqui, ó. Ela começa aqui, dá um pico, depois desce e aí começa o crescimento novamente, ou seja, a estabilização. Então aqui, ó, essa primeira parte aqui é chamada de Innovation Trigger, né? Ou seja, gatilho da inovação, que é quando a coisa surge assim e tem aquele burburinho falando assim, né? Oh, que legal, né? Então a tecnologia começa, ela é amplamente divulgada pelos meios de comunicação e aí existe todo um interesse das pessoas. Muito bem, ótimo. Aí, depois desse interesse, se começa a ver as viabilidades, ver se dá, se não dá, e aí se atinge o que a gente chama de peak of inflated, né, expectations. Ou seja, é o pico das expectativas inflamadas. Então, a gente tem uma inflamação ali, né? Isso aqui vai ser a solução para todos os problemas, né? E aí ela atinge esse pico que deixou de ser só um burburinho, né? E começou realmente a ter muita expectativa, o pessoal começou a estudar, né? Então ele representa o auge da popularidade, tá? Dessas tecnologias. Muito bem. Aí eu começo a ver se realmente aquele negócio funciona, né?
Então, aí, envolvendo indústria, laboratórios de pesquisa, tudo mais, e aí a gente entra num que eles chamam de vale, né, das desilusões, né, ou vale da desilusão, aonde a gente vai vendo se realmente essas tecnologias, né, que foram assim um ápice, isso vai solucionar o problema do mundo, né, se realmente elas solucionam mesmo esses problemas, né? Então a gente chama aqui, né, o hard test, né, vamos falar assim, se ele passar por esse vale da desilusão aqui, aí ele cai num próximo patamar, que é chamado de ponto de esclarecimento, né, slope of enlightenment, que é aonde se vai esclarecer, depois dessa análise que foi feita aqui, para que serve e para que não serve, né? E aí aqui vai se começar a adotar, a indústria vai começar a adotar. E uma vez que isso daqui seja apreendido, né, aí se passa para o platô de produtividade, que aí é a adoção em quase 100% das empresas daquele determinado setor, tá? Então, se você analisar, isso aqui é de 2019, tá? A gente já vai ver o de 2020. 2021 ainda não saiu. Então, 2019, a gente tinha aqui, algumas coisas, por exemplo, o Bluetooth 5.1, os biochips, né? Os digital twins aqui, né? Ou seja, aqueles gêmeos, né, digitais, os microsistemas operacionais, né, principalmente utilizados para IoT. Então aqui era o que estava crescendo, o RISC-V e tudo mais. E aí a gente já tinha o quê? Os testes de algumas tecnologias. Olha só quem está aqui, sendo testado no Vale das Desilusões, Arduino, né? Ou seja, a indústria, né? Testando, olha lá, Embedded Software and System Security, ou seja, segurança, né, em sistemas e softwares embedded, né, ou seja, embarcados. Que mais? Olha lá, One M2M, ou seja, a máquina to máquina, a conexão aí, você só precisa de um tipo de placa de conexão para fazer isso funcionar. Aqui, olha só quem está quase saindo para ir para a indústria, olha lá, Low Cost Development Boards. O que é isso aqui? São as placas de desenvolvimento de baixo custo. Quem que está aqui, por exemplo, um exemplo aqui é um Raspberry, por exemplo. O Raspberry é uma placa de baixo custo de desenvolvimento, tá? Então, a gente já está indo lá para o teste na indústria. E quem que já está sendo testado aqui em 2019? Olha lá, IoT Integration, ou seja, integração em IoT, e o IPv6 que eu falei para vocês, que é fundamental. A gente tem hoje, né, o IPv4, né, IPv4. E eu preciso de IPv6 porque senão eu não consigo colocar 1 trilhão de coisas conectadas na internet, que é o protocolo de comunicação, né? Então já está lá quase saindo para a implementação geral, né, na indústria. E aí, se a gente olhar o 2020, a gente vai ver, olha lá, o Arduino já desceu mais um pouquinho, né? Agora a gente está falando de arquitetura, né, de IoT já. Olha lá, o RISC já está saindo, né, o RISC-V, né, já está saindo e já está indo para o teste. Wi-Fi 6, né? Olha lá, o microOS ainda está aqui. E quem que está indo para a indústria já? Olha lá, o MicroPython, né? Que é uma ideia de microOS aqui, né? Olha lá, o Low Cost Development Boards tá indo para lá. Ou seja, são coisas que efetivamente a integração do IoT já está indo para o platô de produtividade, né?
Então, isso aqui nos mostra como as tecnologias, o que a gente deve estudar, o que a gente não deve estudar. Então, uma das razões para a gente adotar, né, ou seja, a gente deixar um pouquinho o PIC de lado e adotar o Arduino, é olhando, né, essas tendências, né, tendências realizadas por empresas confiáveis, né, que a gente está vendo aqui, que possivelmente serão tendências de mercado, né? E entendam aqui, Arduino, não a plaquinha simplesinha, tá? São placas mais já elaboradas, mas o conceito, né, de placa integrada, de fácil acessibilidade, fácil programação, é isso que está indo, né, para a indústria, principalmente a gente vai ver para a questão de prototipação. E aí, como eu prometi para vocês, eu trouxe aqui também uma ideia de Hypercycle aqui, ó, de tecnologias emergentes como um todo, tá? Ainda do ano passado, não temos ainda desse ano. Então veja aqui, ó, se você olhar aqui, ó, tendências assim que estão de possível adoção, se você olhar aqui, ó, você vai ver que inteligência artificial está quase em todos aqui, ó. Ou é neural networks, ou olha lá, IA de forma geral, abrangente, né? Olha lá, machine learning adaptativa, né? Adaptativa machine learning, IA composta, IA responsível, né? Ou seja, aquela que responde ao que você vai tá fazendo, olha lá. Embedded IA, olha só que legal, ou seja, IA já embarcada, né? Então vejam que eu já tenho agora aqui, ó, algumas coisas que já estão quase indo para a indústria. Tem ontologias e grafos, bring your all identity, ou seja, você é sua própria identidade. Então aí, principalmente reconhecimento facial, íris, dedão, né? Isso aqui sendo você a sua própria identidade, aí abrindo sistemas de forma automática. Ou seja, vejam como, né, tem novas promessas aqui. Então a gente tem que ficar de olho para efetivamente não estudar coisa que não vai ser ou não vai ser adotada. Mas IA, com certeza, é uma boa tirada aí para estudos avançados aí de vocês. Quando a gente fala aí de o Arduino, né, a gente está falando, então, depois a gente lê a explicação, então todos esses itens aqui, ó, cada um desses itens aqui, ele é explicado, fala-se uma série de fatores, porquê disso e em que pé está. Com relação ao Arduino, olha só o que ele fala, né? Ele fala que facilita a criação rápida de aplicativos, é um hardware de baixo custo, baixo consumo energético, e ele é ideal para desenvolvimento de IoT e prova de conceito. O que é prova de conceito? Você vai, desenvolve um projeto e quer ver, né, se ele efetivamente funciona. Então, isso sim, né, o Arduino ajuda e muito, e lá na indústria, né, para fazer efetivamente essa prova de conceito. Principalmente agora com o lançamento de uma placa chamada Portenta, né, não sei se vocês já ouviram falar, ele está empurrando aqui, ó, o Arduino cada vez mais para o vale, né, para baixo ali do Vale da Desilusão, e o Portenta é uma placa muito mais parruda, né, com muito menos interferência eletromagnética, assim por diante, ou seja, é própria para utilização em ambientes industriais. E aí, efetivamente, se consegue uma prova de conceito muito mais realística e a forma como a gente programa, né, por meio de scripts, etc., né, é muito mais fácil e rápido. Então a gente está, a gente não, né, pelo menos o pessoal do Gartner Group está mostrando aí que para, né, empresas que fazem isso, projetos, etc., eu tenho aí uma penetração de mercado de 20% a 50% nesse público-alvo, né? Então, para quem está desenvolvendo projeto,
indústrias, né, que efetivamente trabalham com isso, eu tenho aí uma adoção, né, prevista de 20% a 50%. Então, é muito alto, então, benefício alto. Então, por isso, né, de acordo com essa indicação aqui do Gartner, é que a gente vai, então, efetivamente estudar, né? Por isso que a gente está partindo para o estudo. E placas de desenvolvimento de baixo custo, como, por exemplo, a gente já falou aqui, né, o Raspberry Pi, o Adafruit, Analog Device, Texas Instruments e assim por diante. Então, essas placas aqui, ó, também são utilizadas para prototipagem, né, que é a prova de conceitos, e, na verdade, isso aqui também é conhecido como sistemas computacionais on-chip, né, ou seja, os famosos SoCs, né, e eles têm, por exemplo, qual a diferença, né, disso de, por exemplo, você adotar uma placa como Arduino. É que aqui eu tenho muito mais processamento, eu tenho muito mais possibilidade de comunicação. Então aqui, né, eu tenho projetos mais complexos, né, podendo ser desenvolvidos, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha por cima, mas o foco vai ser então em microcontroladores e não em sistemas on-chip, né? Que aí também, entendendo uma, depois vocês conseguem fazer a migração muito rapidamente para isso. A outra motivação são as previsões, né? Aí as previsões, principalmente com a computação pervasiva ou computação ubíqua, né? Ela faz hoje parte quase do dia a dia, não é mais uma previsão, é uma adoção, né? Então a gente tem, né, basicamente, a função pervasiva ou ubíqua, né? É aquela computação espalhada, onipresente, ela está aqui. Então, hoje, aqui, né, eu tenho o Wi-Fi aqui, eu posso conectar. Então, a internet das coisas, né, ela precisa disso. Então, a internet das coisas são sensores que vão ficar ali esperando, né, vão se conectar à internet, vão receber comandos de fora e assim por diante. Então, ela basicamente está aqui, ó, se a gente olhar nessa figura, a gente vai ver 3 camadas aqui. Onde eu tenho aqui, ó, uma camada mais baixa, vamos falar assim, os sensores, né, a computação embutida, ou seja, os sistemas embarcados e aquelas possibilidades de fazer as conexões com baixo consumo de energia e baixo custo. Então, basicamente, essas tecnologias, né, conectadas à IoT, né, ou seja, são ali basicamente aplicações IoT ou materiais, sistemas computacionais inteligentes que permitem a captação dessas informações, interpretação e conexão, né, basicamente, a aplicações ubíquas ou pervasivas que estão ali, então, espalhadas, que permitem dali a interação e a tomada de decisão. Então, as informações, elas saem daqui, vêm para cá e voltam, saem e voltam, né, no sentido de ter essa interação. E aí, isso tudo, né, basicamente, baseado em sistemas cyberfísicos ou Cyber Physical Systems, que também vocês vão ouvir muito a sigla CPS, tá? Então, os sistemas cyberfísicos, eles, então, têm lá, basicamente, todo um arranjo, né, computacional, tem lá as CPUs, as memórias, outras interfaces, as interfaces de entrada e saída, os sensores e os atuadores ligados, né, a isso, e basicamente o sistema cyberfísico aqui, ó, se conectando por meio de atuadores e sensores, e isso aqui numa rede, 1, 2, 3, N elementos desses aqui, né, conectados, né, e componentes dessa ideia aqui de computação pervasiva ou
nessa arquitetura pervasiva aqui, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Tranquilo, professor. Tá tranquilo. Tá muito chata a aula hoje? Não, tá não, professor. Então tá bom. Prometo para vocês que a aula só vai se tornar mais chata ainda, mas brincadeira. Mas depois, quando a gente começar a entrar em coisas que dá para a gente fazer a prática, daí acho que fica um pouco mais interativa, e aí vocês conseguem ver coisas melhores. Mas eu preciso desses conceitos, né? Preciso mostrar para vocês que é uma tecnologia, ou seja, tudo que a gente está falando aí, não é uma coisa que no futuro vai acontecer. Não, gente, já está acontecendo. E todo a infraestrutura, as tecnologias, elas já estão sendo moldadas para a adoção cada vez mais disso. Então, não tem espaço, né, para se construir coisas que não estejam nessa linha. Então, por exemplo, a gente vai aprender a trabalhar com microcontroladores, né, integrar ali sensores, atuadores, etc. Isso, né? O próximo passo é integrar isso dentro da internet. Então, a gente já começa a ter o quê? A IoT aqui, ó, conectada. E depois a gente pega esse sistema com IoT e integra em outros sistemas, tá? Então, é esse movimento. Então, a aula de hoje, eu queria sensibilizar vocês nesse assunto aqui, mostrando que a gente vai começar bem simplesinho, né, integrando coisas ali, e vocês já têm aí muita coisa integrada aí, né? O Wagner, né, falou lá que integrou lá o aquário lá dele, já fez tudo lá. Então, vocês já estão fazendo coisa, não é isso mesmo, Wagner? Foi eu não, professor, acho que foi o Danilo. Desculpa, é o Danilo. Imagina, professor. É o Danilo que fez lá o aquário, né? E aí, coisas desse sentido, ele pega, por exemplo, agora e já consegue dar comida lá para o peixe dele da empresa lá, que ele pelo celular. Tranquilo, né? Você faz lá um atuador que vai fazer um dispenser lá de sei lá quantos gramas de comidinha do peixe. Tranquilo, dá para fazer isso. E isso ser conectado à internet e ele, pelo celular dele, né? A gente não vai chegar a ver isso, mas tem muitos cursos na internet gratuitos que vocês trabalham com app Inventor, por exemplo, que você trabalha uma aplicação no celular, né, que daí você aciona, né, por exemplo, um dispositivo pela internet, tranquilo, né? Então vejam, a criatividade ela é infinita, né? Então, ou melhor, as possibilidades são infinitas. Elas só estão aí limitadas à criatividade de vocês, né? Então tem muita coisa para fazer, muitas sacadas a serem desenvolvidas. E a ideia basicamente dos sistemas cyberfísicos, eles têm algumas características, eles têm que ser reativos, né? Ou seja, eles têm que reagir ao ambiente e em tempo real, tem que ser heterogêneos, ou seja, tentar trabalhar com a mais variada gama de hardware e software possível, né? Tem que ser distribuídos, trabalhar no formato de concorrência, no sentido de você, entre aspas, desempenhar várias funções ao mesmo tempo. A gente sabe que a grande maioria dos microcontroladores e os processadores que a gente consegue embarcar são lineares, não são multiprocessamento, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa ideia de concorrência, né? Ou seja, em virtude da velocidade, né, do processamento, a gente pensa que tem coisas sendo desempenhadas simultaneamente. Na verdade, ele dá uma fatia de tempo do processador para um, depois ele dá a fatia de tempo para outro, depois dá para outro, e assim por diante. Ele vai, então, fazendo essa integração, né, essa divisão, né, do processamento,
e você está tendo a ideia de ser tudo ao mesmo tempo. Então, os sistemas cyberfísicos também têm essa característica, e ser robustos, né? Você aguentar os mais diferentes ambientes e situações. Tem algumas dificuldades de implementação, que é principalmente a capacidade de processamento, concorre com a demanda e a dinâmica do sistema, né? A segurança compete com a necessidade de alta velocidade, ou seja, eu tenho que ter alta velocidade, mas a segurança, não sei se vocês já viram isso, mas quem tem um notebook aí, um computador, desinstala aí o seu antivírus para você ver como ele vai ficar rápido. Você ganha um computador novo, parece que saiu da loja, super mega blaster aí para vocês. Por quê? Porque o sistema de segurança ele fica ali, né? Gastando processamento e I/O de vocês. Por quê? Porque tem que tornar aquilo seguro, as portas, tudo mais. Então, qualquer coisa que vai entrar, o guarda está lá na frente, ó, deixa eu ver sua identidade, quem é, papapá, né? E aí isso aí gasta tempo, né? Então, tira o sistema, por exemplo, cuidado, né? Faça isso com cautela, mas é só para testar, né? Desativa lá o seu sistema antivírus, você vai ver como o seu computador vai ficar muito mais rápido. Mas é só para testar, não recomendo que façam isso, né? Então, a segurança ela compete com alta velocidade. A adaptabilidade a situações diversas, né, podem ser conflitantes com a repetitividade, ou seja, você tem a repetição, né, de uma determinada situação, mas muitas vezes essa adaptação a uma nova situação, a uma nova informação que chegou, ela é conflitante em virtude dessa necessidade de repetição. Então, em indústria, né, linha de montagem, etc., eu tenho muito, né, essa repetição e não a adaptação. Então, mas cada dia mais, né, eu tenho essas linhas de montagem adaptativas, né, que dependendo do que efetivamente você quer produzir, a linha de montagem se adapta àquele produto, né? E pode ser em tempo real, pode ser por dia, né? Então, hoje nós vamos fazer tal coisa, né? Então, ela se adapta àquilo. Amanhã a gente vai fazer tal coisa. Ou então, em tempo real. Chegou uma determinada matéria-prima ali, ele identifica aquela matéria. Então a gente tem que produzir tal coisa. E aí a linha de montagem, as células, elas se auto-organizam, né, para isso. O alto desempenho, né, pode comprometer a necessidade de pouca energia, né, a operação assíncrona compromete a coordenação e a escalabilidade pode comprometer a confiabilidade, assim como as possibilidades técnicas que podem esbarrar nas legislações que existem, né? Então, essas basicamente são aí algumas previsões e efetivamente o que a gente pode entender, né? Alguns exemplos aí de aplicações, né? Então, na indústria automotiva, né, tem muitas aplicações, desde um ABS, né, que é o freio antibloqueio, a um ISP, que é o controle eletrônico de estabilidade, airbags, câmbio automático, sistema de auxílio e estacionamento, sistema de auxílio à ladeira, tração independente nas 4 rodas, né? Prevenção de roubo, sistema de alerta à violação de ponto cego, né? Então, esses aqui são alguns exemplos que já temos aí implementados há muito e muito tempo, que são microcontrolados, que são sistemas embarcados, né? Na aviônica, né, sistema de controle de voo, sistema de anticolisão, sistema de informação ao piloto, né, sistema de fonte de energia, controle de flap, né, sistema de entretenimento lá interno, tudo isso são sistemas embarcados, microcontrolados, né, que tem ali uma série de interações com o ambiente. Então você está lá vendo um determinado filme, e aí o capitão lá quer dar uma mensagem, automaticamente, né,
desaparece a tela do seu filme e aparece ali a voz do capitão lá, do comandante falando, né? Transporte e logística, né? Então, você tem ali muitas aplicações, desde RFID, né, até coisas mais modernas, com IoT, etc. Comunicação móvel, né, permite interação sem precedentes, a necessidade de atender às restrições de agendamentos em tempo real, está ligando sistemas embarcados. Por exemplo, hoje a gente faz uma compra na internet, a gente consegue, então, fazer todo o rastreio, né, da mercadoria até chegar aqui, né? Então, a gente sabe exatamente quase o dia ou até mesmo o horário que vai ser entregue uma determinada mercadoria, né? Dá para a gente até vestir um terno para receber a mercadoria, dependendo que mercadoria for, né? Transporte e logística, né? Então, tem... Uai, eu copiei, aqui é saúde, gente. Eu errei aqui é saúde, tá? Então, saúde, deixa eu já acertar aqui, senão vai ficar errado. Aqui é saúde. Saúde. Na saúde, tem muita coisa que pode ser feita lá. Equipamentos de medição e análise, né? Tomografia, eco, né? Ultrassom, recursos para mobilidade, os exoesqueletos, né? Acho que vocês já viram, né? Aquele tipo um robô que você veste ele, né? E ele permite que pessoas que tenham, por exemplo, dificuldade, não tenham mobilidade, né? Sei lá, paraplégicos consigam andar. Cirurgia remota, né, recursos para comunicação, implantes auditivos, então tudo ali tem sistemas embarcados. Entretenimento, né? Então hoje a gente já tem a casa inteligente, né, com uma série de outros dispositivos. Uma Smart TV é um sistema embarcado, né? Ou seja, é a TV, mas uma série de coisas ali que permitem, né, a conexão com a internet, rodar aplicativos e assim por diante. Agropecuária também, né, é uma área muito interessante, principalmente aqui no Brasil, né, de integração de tecnologias. Então, você tem lá redes de sensores inteligentes que fazem mapeamento de solo, de umidade, isolação, de vento. É uma coisa, assim, muito interessante. Eu estava outro dia lá no Chile, tem umas coisas bem interessantes. Eles têm lá todos os sensores, né? Porque lá, plantação de uva, tá? Eles têm lá em determinadas épocas que a geada atinge de forma muito intensa. Eles fizeram um sistema lá com grandes ventiladores, tá? Que não deixam, né, as nuvens baixarem na plantação, e quando a nuvem baixa e a temperatura é muito baixa, o que acontece? Acontece o gelo, né? Ou seja, você congela essa água em cima das plantas, e aí acontece a geada e a queima, por exemplo, das plantas. Então, o que eles fizeram? Eles identificaram, colocaram um monte de sensores lá, tal, muito simples, né? Mas colocaram um monte de sensores, e de acordo com a umidade do ar, de acordo com a temperatura e de acordo com uma série de... Eles ligam os ventiladores e eles empurram aquela nuvem, ou pelo menos aquela umidade, de se acumular ali naquela área, e não acontece o que? A geada na plantação. Eu achei muito interessante isso, né? A gente consegue ver, passando pela estrada ali, a gente consegue ver essas implementações. Drones, né, que fazem a inspeção, inventário, tudo automático, né, fazem o mapeamento já, e tantas outras aplicações. Certinho, gente? Era isso que eu tinha para falar. Olha só, 2 minutos para terminar a aula. Aff, Maria, como que vocês me aguentaram falando tanto tempo assim?
Tudo bem. Hã? Fazer o quê, né? Faz parte, né? Eita! Mas e aí, alguma dúvida, alguma coisa que ficou? Vocês entenderam alguma coisa aqui que eu falei? Acharam que eu falei besteira? Não, professor, a única coisa que eu achei é que é coisa pra caramba. Para estudar ou para fazer? As duas coisas. É, tem bastante coisa mesmo, viu? Bom, deixa eu tentar aqui baixar a lista de presença de vocês. Gente, vai pensando aí uma dúvida, pelo menos uma dúvida, vai. Não, tá de boa aqui, professor. Tá de boa. Tá de boa? Muito bem, hoje é dia 9, né? Hoje é dia 9. Semana que vem, gente, não tem aula. Não? Não tem. Pelo menos foi A essa semana que eu vou. a comunicação, que é carnaval, né? Carnaval, né? Então, mesmo não tendo feriado de carnaval, não vai ter aula. Mas tudo bem. Então, ó. O Wagner aproveita para se revelar. Eu ia falar para vocês aproveitarem. Viu, Flávio? Se controla aí, borboleta. Eu ia falar para vocês aproveitarem para fazer toda a revisão. Vocês vão se revelar. Que isso? Não. De dia ele é Wagner, à noite ele é Boston. Ô, louco, ô, louco. Vou falar nada pra você, viu, Flávio? Senão eu vou contar o teu segredo aí, vai ficar feio pra você, hein? Bom, deixa eu terminar a aula. Já acabou a aula, já acabou a aula. Até que horas é a aula hoje, hein? É 9h10 ou 9h20? Acho que é 9h20. 9h20. É 9h20, né? Então temos 10 minutos ainda. Ó, pessoal, tentem ver lá o que eu deixei lá para vocês estudarem. Tentem fazer a revisão. Olha ele fazendo café aqui, ó. Alexa, ask Baxter the robot to make a cup of coffee. Request accepted. Baxter is making coffee. Please wait. Ele está interligado com a Alexa. E aí ele vai fazer o café lá, tá vendo? Ele pegou uma cápsula. Vai abrir ali o compartimento de cápsula. Esse barulho é porque aqui ele pegou por sucção, né? Essa cápsula. E aí ele vai inserir lá, ó.
Muito bem, essa é a sugestão para agora, né? Tomar um cafezinho, né? Excelente ideia. Muito bem, pessoal. Então, ó, tem bastante coisa. Dá uma lidinha, então. Vejam lá o material que eu separei para vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Não sei, acho que quem chegou depois não viu. Tá vendo aqui, ó, ele pede a senha, né? Então, aqui é só digitar lá. Só que é só para vocês só terem acesso ao material. E aí, então aqui, ó, eu coloquei aqui revisão de conceitos, né? Tem a primeira parte aqui, o primeiro post, né? Vamos falar assim, do blog, que eu falo da disciplina, e continua mesmo. Lembrando que aqui, ó, eu tenho aqui a página de avaliações, e aqui eu inseri aquela apresentação que eu fiz ontem, né? E aqui, ó, no segundo post, eu coloquei, conforme prometido, né, um curso de algoritmos, né, um curso de linguagem C básico e uma ideia de como que se dá a programação em Arduino, né, também um cursinho básico aqui de como fazer isso. Coloco também a sugestão para quem quiser, né, um curso mais completo de linguagem C. Isso aqui, C, pessoal, vai servir para a vida de vocês, porque está surgindo, né, também uma nova tendência, né, de programação em Python, tá? Utilizando sistemas embarcados. Então, por exemplo, se você vai para um Raspberry, né, você vai e programa em Python. Mas ele também pode ser programado em linguagem C. Mas a grande maioria dos sistemas hoje, industriais, etc., é linguagem C. Então, isso não é perdido, não é perder tempo. Então, se aprofundar em linguagem C é importante, tá? Para a vida profissional. E, por fim, então eu deixei aqui a sugestão de um curso, aí tem que ser pago, né? Mas eu não estou ganhando nada com isso, tá? Eu só estou aqui selecionando porque eu já fiz curso com o pessoal e sei que eles são muito bons, né? São bem didáticos. E eu coloquei aqui um pouco... É sócio da empresa, mas não está ganhando nada com isso, né? Pior que não sou. Esse pessoal aí é lá do Recife, então não tenho mesmo nenhuma conexão com eles. Queria ter, porque acho que eles estão ganhando muito dinheiro, né? Mas não tenho, não. E aqui eu falei um pouquinho sobre o Tinkercad. E hoje, ó, a gente falou aqui a primeira parte, né, da aula, e então o PPT que eu acabei de mostrar para vocês está aqui já também disponível. Tá joia? É questo, pessoal. Vamos tomar um café, então? Beleza, professor, vamos lá. Bora lá. Bora lá, então. Pessoal, boa semana para vocês. Bom final de semana. Obrigado, igualmente. Estudem aí, bom feriado. Né, bom feriado, e a gente volta aí no dia 22 agora para falar a segunda parte dessa primeira parte da aula, dessa primeira prática, aonde assim, a grosso ainda a diferença entre microprocessadores e microcontroladores. Dê uma lidinha, se vocês puderem, no material lá, para vir com bastante dúvida. Ok, obrigado, viu, professor? Boa semana. Obrigado a vocês, boa semana. Tudo de bom, viu? Beleza, boa semana. Show de bola.